Bom dia, igreja. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Obrigado, pastor Júlio, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu. E obrigado a essa igreja que tem nos acolhido aqui todas as vezes que a gente veio aqui, com muito amor, com muito carinho, né? Esse casal que a gente conheceu, a primeira vez que nós dois nos conhecemos com um irmão, um amigo nosso em comum, Gorbian. O pastor nos visitou lá na nossa empresa. E a partir dali a gente foi só cada vez mais um próximo do outro aqui, e hoje nós estamos aqui trazer a palavra do Senhor. Então que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Eu quero trazer uma palavra para vocês, que Deus colocou no meu coração de uma forma, no momento em que eu estava lendo a Bíblia, fazendo a minha leitura normal, e quando eu cheguei no livro de Jonas, né, Deus começou a exaltar algumas coisas nessa palavra, nesse texto. Eu li os 4 capítulos e queria continuar a leitura, alguma coisa não volta, ler de novo. E assim eu fiz. E comecei a ler novamente o livro todo. E Deus me prendeu ali por alguns momentos. E Deus está falando comigo alguns dias sobre isso também. E a minha pergunta era, o que Deus está querendo me ensinar, o que Deus está querendo me mostrar nesses dias através do livro de Jonas? O livro de Jonas é muito conhecido, né? Eu me lembro da primeira coisa, depois que eu comecei a averiguar, olhar algumas coisas, eu me lembrei da escola dominical, que a gente criança, no domingo era dia de ir para a salinha, né? Igual os meninos aqui agora, está todo mundo ali na salinha aprendendo da palavra do Senhor. É lógico que já faz alguns dias que eu estive na escola dominical, não foi recentemente, né? E naquele período não tinha o iPad, não tinha tela de LED, não tinha essas coisas, né? Mas tinha um quadro num tripé, e aí a nossa professorinha lá, ela nos contava a história de Jonas, né? E outras histórias bíblicas, para que a gente pudesse visualizar e entender aquilo que Deus estava mostrando para nós naquele momento. E eu lembro que naquela época tinha um feltro nessa, acho que era feltro pelo menos, né? E tinha as figuras recortadas do homem, de um barco, de um peixe, e aí de acordo, conforme ela lia o texto para nós, então ela colocava lá no quadro, um homem, né? Esse aqui é Jonas. E depois ela colocava o barco lá, um mar revolto, com uma figura com um barco, né? E depois um peixe, e ela foi colocando uma fileira de pessoas e figuras, depois outra figura embaixo, e aí mostrando a importância da obediência. E ela falava que a obediência não era somente a Deus, mas que também nós deveríamos ter o mesmo entendimento para com os nossos pais, obediência, né? Então eu comecei a estudar e ver mais, e uma das coisas que eu cheguei à conclusão, e eu acredito que seja o ápice desse livro que tem falado comigo, é que Deus não desiste da minha vida, que Deus não desiste da sua vida. Tanto é que quando Deus tem um projeto na minha vida, tem um projeto na sua vida, assim como Ele teve com Jonas, Ele foi até o final e fez com que o propósito do Senhor se cumprisse através da vida de Jonas. E assim também, eu creio que nessa manhã, se Deus está falando no teu coração, eu queria que você guardasse isso nessa manhã, que Deus não desistiu de você, e Ele não vai desistir, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Deus é um Deus que caminha ao nosso lado, Ele quer fazer essa caminhada, essa milha andar conosco um dia, todos os dias da nossa vida. Irmãos, eu queria convidá-los para lermos o capítulo 1, no versículo 1, para que possamos relembrar essa história de Jonas. Diz a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento,
e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegando-se a ele, o mestre do navio, ele disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Depois nós vamos continuar aqui sobre essa história. Então ali eles estavam num momento muito delicado. E justamente por causa de um único homem, todo aquele navio estava em perigo agora. Mas Deus teve um momento que Ele trouxe essa tempestade justamente para confrontar e para que Jonas pudesse ter a oportunidade de rever o conceito dele, de fugir da presença do Senhor. Eu estava vendo lá que ele deveria ir para o oeste, e Jonas foi justamente no sentido contrário, ele foi para o leste. E ele deveria ir no sentido para cumprir a palavra que ele recebeu da parte de Deus, e ele foi justamente no sentido contrário, porque ele queria fugir da presença dele. Mas o Senhor Deus é um Deus de amor, é um Deus que, independente das nossas ações, independente daquilo que nós estamos praticando, muitas vezes nós erramos, nós pisamos na bola com o Senhor, ainda assim Ele não desistiu, ainda assim Ele não vai desistir da minha vida e nem da sua vida. Assim como Ele não desistiu de Jonas, porque Ele tinha um propósito na vida de Jonas, e esse propósito tinha que se cumprir. Não importa o que teria que ser feito. E assim também na nossa vida, quando Deus tem um propósito através das nossas vidas, Ele vai se cumprir, porque Deus vai fazer com que nós venhamos a entender o propósito dEle, e que nós possamos entender aquilo que realmente Deus está fazendo e querendo fazer através da minha vida, através da minha família. Eu, como alguém que está representando de quem é a família, que eu sou o chefe de família, eu preciso ter esse entendimento. E aqui eu chamo uma atenção para nós homens, nós temos que ter essa responsabilidade de buscar a presença de Deus. Como o irmão aqui do louvor falou agora, nós precisamos ter sede da presença de Deus. E não fugir da presença de Deus, e sim buscá-lo cada vez mais. Amém? Quem está entendendo? Amém? E eu vejo que a palavra Jonas, ele tem um significado muito interessante, né, que é paz, é esperança, especialmente pomba, né, significa pomba, ou seja, ele vem do hebraico Yoná, né, que traz um sentido de esperança e de paz para os nossos corações. E esta é a palavra que ele deveria ter levado também para Nínive, porque ele deveria estar profetizando contra a cidade o arrependimento. O arrependimento. E aqui eu queria fazer um parênteses para falar sobre essa parte, que nós temos que ter um coração voltado para Deus, e quando nós erramos, que nós tenhamos a humildade de voltar atrás e pedir perdão a Deus, e pedir perdão também às pessoas que nos cercam, que muitas vezes nós, porque somos feitos de carne e osso, nós falhamos e nós erramos e falamos coisas que não devemos falar. Mas que nós tenhamos a humildade de voltar atrás e buscar o perdão. E uma coisa que ficou claro no meu coração é que quando eu entendo que eu tenho que pedir perdão, quando eu tenho que buscar reconciliação com Deus, eu vejo, quando eu peço o perdão de Deus também vem, ele se cruza com a minha palavra, ele se cruza com o meu arrependimento. No momento em que o meu coração se volta, no momento em que o meu coração se volta para Deus, automaticamente o coração de Deus se volta para mim. E aqui nós formamos então um elo, uma aliança. Aqui nós começamos então a ter um relacionamento com Deus. E uma palavra que eu aprendi muito com o pastor Júlio, ele tem pregado para vocês aqui, é que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer ter comunhão conosco. E eu me fiz uma pergunta. E se nós olharmos aqui no livro de Jonas, especialmente no capítulo 4, nós vamos perceber que Jonas era um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus. E ainda assim, ele fez o que fez e fugiu da presença de Deus.
Ou seja, ainda assim, nós que somos cristãos, nós corremos o risco de errar. Nós corremos o risco de errar. Mas Deus está sempre pronto para a reconciliação. Basta nós termos a iniciativa e ter a sede de estar na presença dEle. E Jonas também, ele faz parte dos pequenos profetas, mas ainda assim ele é mencionado no livro de Mateus e no livro de Lucas, e também é mencionado no livro de 2 Reis, no capítulo 14, no verso 25. E ele profetizou naquela ocasião e que Jerusalém seria restaurada, suas divisas seriam restauradas. E essa restauração, ela aconteceu segundo a palavra do profeta Jonas, no reinado de Jeroboão II. Então, nós podemos perceber que Jonas não era qualquer pessoa, não era qualquer profeta. Ele tinha uma palavra, e essa palavra que ele deu, são palavras que se concretizavam, palavras que se confirmaram, porque são palavras que foram ditas por intermédio de Deus. Deus usou Jonas para ministrar, e assim como foi ministrado, assim também aconteceu. E Deus está presente também aqui, também sobre nós nesta manhã. Ele ministra sobre os nossos corações todos os dias. E nós precisamos ter a sede de estar na presença dEle. No versículo 2, ele fala que, ai daqueles, Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Irmãos, tem momentos que nas nossas vidas, eu falo por mim, que são momentos difíceis que nós temos que caminhar. São caminhadas difíceis muitas vezes. São momentos que o pastor falou que motivos de separações é dinheiro. E o dinheiro, quando falta, ele começa a afetar o nosso emocional, ele começa a afetar o relacionamento, sim. Né? Porque são necessidades que precisam ser supridas e muitas vezes não tem. Então, só quando você estiver realmente aliançado com Deus, você vai manter firme a sua casa em primeiro lugar. Você não consegue manter a sua casa firme se você não estiver aliançado na presença de Deus. Eu falo isso porque tem momentos que eu passei em dificuldade, muita dificuldade. Eu quero contar aqui um testemunho também da minha vida, nossas empresas, no momento, alguns anos atrás, foi quando eu conheci o pastor Júlio. Nós estávamos num momento bem delicado financeiramente, e eu em casa não conseguia dormir. Eu chegava em casa, deitava, orava, levantava de madrugada, caminhava de um lado para o outro, porque eu não tinha paz no meu interior, porque as dificuldades estavam me cercando. E eu orava todos os dias: Deus, eu estou entregando agora nas tuas mãos. Eu quero sair daqui leve, porque a palavra do Senhor diz que o teu fardo é leve. E eu quero entregar tudo que está pesando sobre as minhas costas. E eu ia dormir, mas não conseguia dormir. Dormia uma hora e meia, 2. E levantava e eu ia de quarto em quarto e olhava meus filhos dormindo. E como vai ser amanhã, eu preciso sustentar. Olhava para minha esposa, estava dormindo, e eu sou responsável por esta casa. Como é que vai ser o dia de amanhã? E eu estava me sentindo ali no fundo do poço. Extrema necessidade. E eu lembro que um dia eu saí de casa, eu morava ali no setor Bueno, indo para o Senador Canedo, onde ficam nossas empresas. E eu me senti mais ou menos que nem Jonas ali. E quando ele fala aqui, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Eu estava me gritando um dia, eu saí de casa chorando, desesperado, buscando a presença de Deus. E naquele dia, no meio da viagem, eu percebi, eu estava numa angústia tão grande, chorando desesperadamente, e eu falei: Senhor, eu não tenho mais saída. Eu não sei mais para onde correr, eu não sei mais para onde buscar o meu socorro, porque todas as minhas possibilidades como empresário eu já investi, nada deu certo. Estou vendo que eu estou ganhando dinheiro e não está sobrando, estou trabalhando, não tem sobra. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou entregando para o Senhor agora. Eu não sei mais, a minha capacidade humana acabou. Eu não sei para onde correr agora.
E nesse momento, quando eu estava assim em prantos, ali, gritando dentro do meu carro, eu senti que a presença de Deus invadiu aquele carro. Estava ali comigo, parecia que eu senti a presença de Deus sentado ali comigo no meu lado, e me dando um apoio ali, dizendo assim: eu estou contigo, eu não vou desistir de você, eu vou te ajudar, eu vou tirar você dessa situação. E assim aconteceu. Depois desse dia, que eu entendi realmente o que é entregar, o que é confiar no Senhor, Deus começou a agir na minha vida. Deus teve a liberdade, a partir daí, a ministrar sobre mim, porque eu achava que eu queria entregar. Eu digo: eu entrego. Eu orava de noite: eu entrego, o Senhor aqui está. Mas parecia que de manhã cedo, parece que ia lá, pegava aquele fardo, jogava nas costas e ia trabalhar de novo. Então eu não entendia, eu não sabia o que era entregar e confiar no Senhor. Mas naquele dia, eu aprendi. Naquele dia, Deus falou comigo. E daquele dia em diante, eu consegui descansar, porque eu realmente entreguei um fardo. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra do Senhor, e o pastor está ministrando para nós, e confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. E nós falamos também, nós oramos em casa: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego meus negócios, eu entrego minha família ao Senhor. Mas é daqui para fora. O que Deus quer realmente é quando nós entregamos, que a gente tenha atitude de entrega, que a gente realmente viva a entrega, que a gente tenha esse sentimento que nós entregamos e que nós estamos livres para estar na presença de Deus. Nesse momento também nós temos muita gente apontando o dedo e falando: você não vai dar mais conta, você acabou para você, você não tem mais direito, você não tem mais direito à salvação. Nada disso é verdade, porque Deus, Ele é justo, Deus é fiel para estar conosco todos os dias. Amém? Deus, Ele é justo. E no capítulo 3, diz assim: disse eu, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia ainda: 40 dias e Nínive será subvertida. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Ou seja, Deus deu a segunda chance para Jonas. Deus está dando uma segunda chance para nós. Nós temos que ter sede da palavra. Nós temos que buscar esse Deus maravilhoso. E por que Deus queria salvar Nínive? Quando eu comecei a estudar essa história, eu fui verificar. Nínive, o povo de lá, era um povo extremamente cruel. Além de muito idólatra, eles eram extremamente cruéis, que todos os inimigos que eles consideravam ou que eles pegavam, eles os matavam de uma forma muito cruel. E eles cortavam pedaços da pessoa, decapitavam, arrastavam pela cidade. É o que historicamente eu fui verificar acontecia. Tanto é que a palavra do Senhor diz que chegou a maldade de Nínive aos ouvidos e ao coração de Deus. E por isso que ele foi profetizar naquela cidade. Então Deus está dando agora uma segunda chance para ele. Vai lá, fala para aquele povo. E olha a importância dessa mensagem. O povo começou a entender logo o que estava acontecendo. E a palavra do Senhor diz que o rei também, ele, quando chegou aos seus ouvidos, ele proclamou que um jejum para todo o povo. Nem animais bebiam água, e nem as pessoas, e se cobriram sacos de cinza para se humilharem. É um sinal de humilhação, porque quem sabe, ele disse, Deus se arrependa e nos poupe a vida. E assim aconteceu, por causa da humildade, da humilhação que eles se submeteram. Deus se arrependeu daquilo que ele ia fazer com aquele povo.
E isso mostra claramente que nós temos uma grande chance todos os dias. Deus se arrepende, Deus é um Deus de amor, Ele tem muito carinho pela minha vida, pela sua vida, pela minha família. Ele quer estar conosco, Ele quer cumprir o propósito dEle nas nossas vidas, Ele quer cumprir aquilo que foi profetizado, aquilo que foi sonhado na sua vida, lá atrás, quando ainda você não era nem formado no ventre da sua mãe. Assim como diz lá no livro de... Jeremias, se não me engano, capítulo 1, versículo 5. Ele fala que Deus nos conheceu. Deus nos conheceu ainda no ventre da nossa mãe. E lá Ele já sabia o que seria de você, o que Ele queria através da sua vida. E aquilo que Ele queria, aquilo que Ele tinha sonhado naquele momento, continua de pé. Essa proposta continua de pé para você hoje. Amém? Que é o melhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém? E nós lemos aqui que o povo se arrependeu e Deus poupou aquele povo da morte, por causa do arrependimento deles. E como eu disse antes, quando há arrependimento, o perdão de Deus, ele vem sobre nós. O perdão de Deus, ele veio sobre aquele povo. E assim, esse mesmo Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo Deus amanhã. Quando nós iremos para o nosso trabalho, saiba que Ele estará junto contigo, na tua presença, te acompanhando, andando do seu lado. Amém? Quem crê que Deus estará andando do seu lado? Amém? Aleluia. Quais os ensinamentos e quais são as chaves de Jonas, que nós podemos aprender através desse momento aqui, Primeiro, obedecer à vontade de Deus, mesmo quando nós não entendemos qual é o propósito. Obedecer à vontade de Deus, mesmo quando eu não entendo qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Ele sabe o que é, mas nós muitas vezes não sabemos. Mas Ele está nos chamando, fazendo um chamamento para obedecer. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que nós somos meio birrentos. Quem aqui é pai, que já foi pai de adolescente, pré-adolescente aqui, Menino de 7, 8 anos, 10 anos, agora já dá para conversar mais, Mas ele fala assim, você não vai dormir na casa do amiguinho, porque queria dormir na casa do amiguinho. Você não vai dormir na casa do amiguinho. E ele, por quê? Quem já teve essa, Por que eu não posso? Então assim, nós não temos que questionar Deus. Vamos apenas obedecer. Eu falo porque eu já fiz isso, mas por que eu vou fazer isso? Não tem sentido, não faz sentido fazer isso. Mas Deus estava ministrando no meu coração para obedecer. Então eu tenho que obedecer. Número 2, a importância do arrependimento e do perdão de Deus. Isso são lições que ficam para nós. Entender qual é essa importância. Entender que no momento que estou me arrependendo, eu estou recebendo o perdão de Deus. Que como eu já disse, eles se cruzam. O perdão e o arrependimento, eles se cruzam. E eu começo um novo momento, uma nova comunhão com o Senhor. Amém? Número 3, a disposição de Deus em nos dar uma segunda chance. Isso tem me chamado muita atenção. Porque eu mesmo já tive dúvidas, tinha horas que, será que eu tenho a salvação? Será que Deus ainda está comigo? E
Através da própria palavra, Deus veio sempre confirmando: estou contigo. Eu estou andando com você, não vou desistir de você. Na oração, Deus tem ministrado: não, eu estou contigo. Através da minha esposa, Deus tem ministrado, que Deus tem nos abençoado, que Deus está comigo. Através dos nossos filhos, Deus tem ministrado: Deus está comigo, Ele não desistiu de mim. Amém? Número 4, a compaixão por todos os povos. Deus tem compaixão por todos os povos. Teve um momento na minha vida que eu achava, gente imatura, né, tentando descobrir a vida ainda, e certo dia eu sei que eu me questionei: será que a salvação não é apenas para pessoas que são judeus, que são hebraicos, que são pessoas que são da linhagem ali de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sabe essas dúvidas que aparecem de vez em quando? Eu já tive essa dúvida. Mas aqui nesse texto fica claro, porque os ninivitas, eles não eram um povo escolhido, não era, mas Deus tinha o quê? Interesse naquele povo. E Deus tem interesse também nos povos hoje, não importa a cor, não importa a nação para a qual a pessoa pertence, porque Deus tem um amor igual por todos nós. O que nos diferencia é a sede que eu tenho de estar na presença de Deus. Isso vai nos diferenciar de estar na presença de Deus mais ou menos. Mas o amor dele pelos povos é igual, é por todos. Ele quer salvar a todos, a mim, a você, a nossa família, a família do nosso vizinho. Não importa se é magro, se é gordo, Deus tem paixão por cada um de nós. Amém? 5, a necessidade de confiar em Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Tem horas que a gente está passando dificuldade, ou tem limitações, muitas vezes até com os próprios filhos, na família, às vezes com o cunhado, às vezes com... as coisas acontecem e você fica ali sem saber o que fazer direito. Mas eu tenho que entender que eu tenho que confiar em Deus em todos os momentos. Se eu fizer a minha parte bem feita, fazer ela corretamente, o resto você deixa por conta de Deus, que Ele fará o melhor por você e por mim. Amém? Deus é um Deus que nos ama independente das nossas, do nosso comportamento. Amém? E no capítulo 4, nós temos aqui um diálogo. Eu quero ler o versículo 1. Com isso, depois que Deus falou que não ia mais destruir os ninivitas, veja bem o que aconteceu, o descontentamento de Jonas. Veja, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és o quê? Um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Olha só, Jonas estava chateado ali, porque Deus perdoou aquele povo. Porque ele achava que ele profetizou e que tinha que ser daquele jeito dele. Né? Então, se é para destruir, então tem que destruir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, poupou aquele povo. Na sua infinita misericórdia, Ele tem nos poupado também. Né? E Deus fala para ele, e disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria àquela cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta.
Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um verme, um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou nada, nenhum trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, né? Então, aqui tem uma lição muito grande, porque Jonas teve que aprender, né? Ter compaixão. Ter compaixão. Você não fez nada para crescer essa borboleira para cima da sua cabeça, para ter sombra, e você fica chateado agora, né? Muitas vezes nós somos assim. Nós temos tudo e somos ingratos. E a arma que Deus nos ama, que Deus ama, é que nós sejamos gratos. Quando nós entendemos o que é gratidão, as coisas acontecem de uma maneira, irmãos, vocês não fazem ideia. Quando eu aprendi essa palavra, quando eu entendi o que é gratidão, irmãos, tudo mudou. Tudo mudou. Um dia minha esposa me perguntou: o que você gostaria mais? O que mais te agradaria fazer agora? Se a empresa crescer e nós ganharmos dinheiro, o que mais você gostaria de fazer? E eu quero ajudar. O meu propósito é ajudar. Assim como eu fui ajudado. Quando eu entreguei, naquele momento que eu falei para vocês, eu consagrei tudo que eu tinha. E eu entendi que aquela empresa não era minha. Que eu ali estava apenas como um mordomo. Alguém que estava administrando ali. E outro dia, Deus me colocou à prova. Sem mais, sem menos, um dia ficou tudo vazio. Não entrou cliente, e estava aquele deserto. E eu comecei a me preocupar novamente. Digo: meu Deus, né, por que assim tão... não tem serviço hoje? E logo veio o despertar. Você não confia em mim, não? Deixe isso comigo. Faça a sua parte, que o resto eu farei. Amém. Que Deus possa abençoar vocês. Que você possa levar para casa uma palavra que diz que você tem uma segunda chance, que você tem o direito de errar, mas se você buscar na presença do Senhor, Ele é um Deus de reconciliação, um Deus de amor, que quer se relacionar mais e mais conosco. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.